Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com Igor Calvé, que é presidente da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Igor Calvé, boa noite. Obrigada pela participação aqui no Jornal da Gazeta. Muito boa noite, Denise, e a todos que nos assistem. Bom, Igor, vamos falar primeiro das particularidades do seu perfil. Para começar, você que assumiu agora em abril, é o primeiro presidente executivo da Anfávia, tem apenas 40 anos, segundo mais novo da história da associação, cientista político, especialista em relações internacionais, foi secretário do MIDIC no governo Temer e da Economia no de Bolsonaro. Isso já define mais ou menos qual vai ser a sua gestão à frente da Anfávia, essa experiência em relações internacionais, experiências também de como funciona a engrenagem do governo? De certa forma, define sim, Denise. Nós temos uma expectativa como setor automotivo de que essa minha experiência ajude na interlocução com o governo e ajude também numa das coisas que é fundamental para todos nós, que é a nossa presença internacional, o aumento das nossas exportações a partir do Brasil, os nossos embarques. Então, isso vai ser, sim, fundamental. Eu acho que define um pouco os próximos passos da Anfávia e do setor automotivo no Brasil. E é um momento de desafios. Tem a questão da concorrência com os veículos que vêm da China, os veículos importados, tem a previsão de corte da alíquota de importação. A Anfávia tenta antecipar esse corte, exatamente porque a concorrência vem muito forte. No ano passado nós tivemos um pico da exportação de veículos, com dominância exatamente desses e principalmente da China, não é? Então tem aí uma queda de braços pela frente, porque é uma concorrência muito forte, não é? Esse assunto em especial, que é o das importações, nós temos um pleito já há alguns meses com o governo federal, que é para a recomposição da alíquota do imposto de importação. O Brasil sempre teve uma alíquota de 35%. Acontece que desde 2015, por aí, essa alíquota foi reduzida a zero. E agora nós estamos diante de uma competição, com um país com muito volume, num cenário global em que todas as grandes economias, aquelas produtoras de veículos, se fecharam, com alíquotas superiores a 100%, Denise. E nós ainda estamos com uma alíquota baixa, 18%. E nós estamos solicitando para que essa alíquota retorne aos 35% o quanto antes, como forma de equalizar a concorrência que tem sido praticada no mercado brasileiro. Então, eu acho que nada mais justo, na verdade, do que retomar aquilo que sempre foi, num contexto em que a competição aumenta muito com países com a produção extremamente agressiva, num volume muito alto e com o restante do mundo se fechando também. No ano passado, eu falei desse pico de importações, houve expansão de 141% sobre 2023, 500 mil unidades, mais de 90% de veículos elétricos e híbridos e 52% de veículos vindos da China. Então, isso exemplifica bem essa situação de concorrência que eu falava, né? Olha, mas só para você ter uma ideia, todos que nos assistem, se eu pegar alguns dados desse ano, já no quadrimestre, os 4 primeiros meses desse ano, as importações da China já cresceram quase 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Nós já estamos batendo uma importação no acumulado de 44 mil veículos. Nós facilmente vamos atingir só da China mais de 200 mil veículos nesse ano. Então, nós temos sim uma preocupação, porque, Igor, mas as importações aumentaram de outras regiões. Sim, por exemplo, da Argentina. As importações da Argentina também cresceram, mas algo aproximadamente de 21%. Mas a Argentina, para todos que tenhamos uma ideia, é um parceiro comercial há décadas do Brasil. As nossas exportações subiram 48% no primeiro quadrimestre e as nossas importações deles, 28%. É uma troca comercial. Aumentaram as nossas exportações, mas também aumentaram as importações. No caso da China, só aumentaram as importações, porque nós não exportamos veículos. Então, é como se fosse uma relação de mão única, para aproveitar aqui a imagem do setor
setor automotivo. Então, isso nos preocupa demais, porque o volume é um volume que prejudica a fabricação, a produção local e, consequentemente, Denise, também a produção, enfatizando que os nossos trabalhadores, na verdade, também perdem, porque a base produtiva, grande parte dela, inclusive, aqui no estado de São Paulo. Agora, tem um problema também, não só dessa concorrência que vem por conta de alíquota, do valor dos veículos que são importados pelo Brasil, mas a questão do custo aqui do Brasil. Nós temos uma tributação pesadíssima sobre os veículos, está entre 40% e 44%. Nós temos outras exigências ambientais, de segurança, novas tecnologias que foram sendo incorporadas. Então, hoje os carros no Brasil são muito caros, até aqueles que, em princípio, seriam carros populares. Eles ficam distante de boa parte da população, da maior parte da população que quer ter um carro zero. Você mencionou muito bem, nós temos uma questão de custo, que é custo país, que dificulta, e essa nossa sempre eterna briga, né, que dificulta muito certos tipos de competição. Né? Quando você tributa um veículo no Brasil com 40%, às vezes 44%, de certa forma, nós estamos inviabilizando para certos públicos, né, a aquisição deste bem, que é muito desejável por todos. Mas não é só isso, Denise. Nós temos também um custo no Brasil muito alto, que é o custo do capital, do dinheiro. Né? Se nós imaginarmos que hoje a taxa real de financiamento, Denise, para a pessoa física está acima de 28%, né, é um custo muito alto, o custo do dinheiro, o custo do financiamento. Então, alia-se a isso, né? Alia-se à questão do financiamento, à questão do imposto. E a gente tem, por exemplo, uma malha de distribuição de veículos, né? Um custo logístico muito alto. Nós também estamos encarecendo o nosso país e dificultando que a produção possa ser escoada de maneira eficiente. Mas não só isso, né? Temos regulações, né? Em 2012, 2013, quando nós atingimos o pico de emplacamentos no país, com mais de 3.800.000 unidades, os veículos eram completamente dos veículos que nós temos hoje, com o mercado de 2.600.000 unidades. Né? Por quê? Porque há também um custo regulatório. E coisas que são importantes, tá, Denise? Como questões de segurança que nós apoiamos, nós diminuímos muitas emissões, mas tudo isso, Denise, que é fruto de regulação, exige investimentos pesadíssimos da indústria. Então, sim, eu acho que cada montadora, cada vendedor tem sua estratégia de preço, atua num segmento de mercado, eu nem consigo, né, como associação, julgar certas coisas, sobretudo de preço. Mas o que eu posso dizer é que juros altos, custo financiamento, custo logístico, tributação dificultam e muito o nosso mercado. Afinal de contas, Denise, nós somos um país de renda média para baixo. Então, nós precisamos também, né, de dar acesso à nossa população a certos produtos, como são os produtos automotivos. E qual que é a sua perspectiva diante dessas condições todas que nós falamos e mais a perspectiva de desaceleração da atividade, especialmente no segundo semestre, e com manutenção de juros elevados, o que pega no custo do financiamento do veículo? Olha, o segundo semestre promete ser um semestre desafiador, como eu tenho adjetivado o segundo semestre, porque nós temos que dividir, né? Dividir por segmento. O segmento de automóveis leves, né? Aquele que as nossas famílias compram, é um segmento que já vem mostrando um crescimento. A produção aumentou, por exemplo, a gente vem emplacando 6% a mais em relação ao mesmo período do ano passado, mas, né, nos assusta um pouco a que esse mercado tem crescido em virtude das importações, sobretudo, e menos pela produção local. A taxa de juros, né, subindo do jeito que está, nós estamos com uma taxa de 14,75, beirando os 15. Né? Todos nós da indústria imaginávamos uma taxa menor no início do ano e nós programamos a nossa produção também com base nisso. Então nós esperamos, ainda esperamos, e talvez nós vamos rever as nossas projeções apenas em agosto desse ano, mas nós estamos esperando uns 6 ou 7% de crescimento do mercado. Lembrando que ano passado nós crescemos 14%, ou seja, nós vamos crescer metade, mas ainda assim vamos crescer. Quando eu segmentar por pesados,
que são os caminhões e os ônibus, aí, Denise, eu já vejo que nós teremos um segundo semestre ainda mais desafiador, porque nós não temos uma previsão de que o segundo semestre seja de crescimento. E aí, principalmente em função dos juros. Por quê? Porque caminhões tem muito a ver com PIB, com expectativa de crescimento. Taxa de juros do jeito que está e outras condições impedem que, sobretudo os empresários, né, que são pessoas jurídicas que compram, ele faz com que eles projetem o investimento não para agora, para depois, esperando condições melhores de compra. E muito embora nós tenhamos, por exemplo, uma safra recorde, que nós precisamos escoar a produção, né, que vai acontecer por meio dos nossos caminhões. Mas, apesar disso, nós não esperamos um crescimento na venda de caminhões, sobretudo os pesados. É isso, eu agradeço mais uma vez a participação do Igor Calvert, que é presidente da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Igor, obrigado, uma boa noite. Boa noite, Denise, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Com vocês.